Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Instituto Bíblico Discipular e ao canal do Papo com Deus. Eu estou aproveitando esse vídeo aqui que eu vou deixar disponível para os professores da nossa matéria da Unicesumar, que é a nossa faculdade. Estamos fazendo ali o bacharel em teologia e também quero disponibilizar para vocês aqui do Instituto Bíblico para vocês poderem ser abençoados. Então, eu já quero compartilhar a tela para a gente falar sobre o tema de hoje. Deixa eu puxar aqui. Nós vamos fazer um estudo sobre os mitos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. Primeira coisa que a gente precisa definir é o que significa mitos e por que os mitos existem, tá? Então vamos lá. Mais do que histórias falsas, os mitos são estruturas simbólicas profundas que explicam a origem das coisas, o sentido da existência e dos valores de uma civilização. Veja, eu vou falar também sobre a mitologia grega, tá? Por que a mitologia grega não era falso para o seu povo em si, mas para nós cristãos, a mitologia grega ela é falsa, porque nós conhecemos o único Deus, o Deus criador dos céus e da terra, etc. Então nós vamos explicar definição de mito, os fundamentos de um mito, por que o mito ele sempre tenta se conectar com o sagrado, na maioria das vezes, tá? Não os mitos modernos, que a gente tem aí mitos políticos, mitos mentirosos e tal. E eu vou querer explicar essa diferença para você dos mitos reais, dos mitos não reais, os mitos falsos, tá bom? Então fica com a gente para você poder entender que isso é muito importante na hora que você for ler a Bíblia. Veja, eu quero mostrar um mito para você dentro da Bíblia, porque mito não significa que é algo falso. Mito é um conto. Mito é uma história que está sendo contada, que ela tem a intenção de transmitir um sentimento, ela tem a intenção de transmitir uma profundidade. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos saber é a definição de mito. Segundo Adriano Filho, Gino, e eu vou deixar a bibliografia desse estudo aqui, ó, no último slide, tá? Adriano Filho, eu vou deixar Joseph Campbell, eu vou deixar para você Mircea Eliade, vou deixar Carl Jung e também um comentário que eu vou fazer aqui da Bíblia Sagrada, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, segundo Adriano Filho, o mito é uma narrativa tradicional de acontecimentos ocorridos num tempo primordial, uma espécie de tempo fora do tempo. Então não se trata de uma invenção qualquer, mas de um relato simbólico que revela verdades profundas sobre o mundo, os deuses, os humanos e a origem da realidade. O mito, então, ele é o quê? Uma epifania. Se você não sabe o que é epifania, significa uma revelação, tá? Uma revelação do sagrado. Então, ele é criado pelo um indivíduo, mas ele é coletivo e é passado de geração em geração, geralmente pela tradição oral. Nós já temos hoje, depois da prensa de Gutenberg, nós já temos diversos impressos, mas geralmente o mito era passado de tradição oral, depois foi escrito nos papiros e assim ele foi evoluindo. Então, ele é como uma memória sagrada de um povo, tá? Então, a primeira coisa que nós devemos entender. Então, o mito, ele tem múltiplas funções. Ele explica a origem das coisas, que é a cosmogonia, ou seja, como tudo se originou. Ele estabelece um sentido para a vida e o sofrimento. Ele legitima ritos e tradições religiosas, ou seja, é uma forma de atestar os seus ritos sagrados. Ele estabelece padrões morais e sociais, promove coesão social, cultural e espiritual de um povo. Por isso, o mito não é simplesmente uma história antiga, mas uma narrativa viva, atualizada por meio de rituais e memórias comunitárias. Eu posso te dar até um exemplo para nós cristãos, por exemplo, como a ortodoxia bíblica, né? A gente pode entender como alguns mitos, ou seja, como algumas histórias foram feitas, não só pelos apóstolos, como com Abraão, com Isaac, com Jacó, e nós entendemos a importância da ortodoxia bíblica, a importância de respeitar o sagrado, a importância, por exemplo, de como um sacerdote se vestia para entrar dentro do tabernáculo de Moisés e assim sucessivamente. Então, veja a importância dessas histórias, né, desses mitos, tá? Exemplos bíblicos de mitos, Max, nós temos, sim, Gênesis de 6 a 9. Na Bíblia, o mito do dilúvio mostra Deus castigando a humanidade corrupta, mas também revela a sua misericórdia ao preservar Noé e sua família. O arco ali, o arco-íris, ou o arco de Deus, ele é um símbolo da aliança e da renovação. O relato tem função ética, teológica e social, ou seja, ensinando a ética moral de Deus para o seu povo, tá? Um exemplo também de um mito que nós podemos fazer comparados, tá? Porque aqui eu quero explicar para você a metodologia comparada. Assim como a Bíblia diz e atesta o dilúvio, que ele foi verídico, nós podemos ver, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh. Na mitologia suméria há um relato muito similar do dilúvio bíblico. O herói é Utnapishtim. Ele é avisado pelos deuses sobre um dilúvio e ele constrói uma arca para sobreviver. E a função do mito aqui é a mesma que nós vemos escrita na Bíblia, é purificar a humanidade, ou seja, e recomeçar novamente
a população da Terra. Então, nós podemos ter essa mitologia comparada aqui, e nós podemos ver diferentes culturas usando os mesmos símbolos semelhantes para expressar verdades universais. Os sumérios, se eu não me engano, o Dr. Rodrigo Silva já gravou um vídeo sobre isso, falando que os sumérios também falam da primeira mãe, que foi a mãe que originou todo o mundo, que era chamada de Iva, ou seja, a Bíblia fala que nós temos Adão e Eva, e nós temos aí dois mitos, ou seja, duas histórias sendo contadas para revelar o sagrado, revelar essa cosmogonia, ou seja, como foi tudo criado e como tudo se originou. Então isso é muito importante. Veja a importância dos mitos para a gente, tá? Desde que a gente consiga, obviamente, saber distinguir a mitologia verdadeira, a mitologia falsa. Veja, assim como os sumérios, assim como os mesopotâmios tinham a sua mitologia, não significa que ela era falsa, ela atestava, ela contava uma história, tá? Da identidade consagrada, devemos respeitar isso. Obviamente que para nós, muitos mitos aí de deuses nós não acreditamos, porque somos cristãos e acreditamos no único Deus. Aí, Max, e a mitologia grega, ela é falsa? A mitologia grega é um conjunto de narrativas sagradas da Grécia Antiga, então eu já estou definindo aqui para você, que são narrativas, histórias e contos da Grécia Antiga. Essas histórias explicam também a origem do mundo, dos deuses, dos heróis, dos seres humanos, e nelas aparecem personagens como Zeus, que você tanto já ouviu falar, que é o deus supremo do Olimpo, Senhor dos céus, a Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, Hades, que é deus do mundo dos mortos, Apolo, Atena e Hércules e tantos outros que a gente já viu, não só em filmes também, como na bibliografia, que a gente já tem uma vasta bibliografia hoje em dia. Esses mitos foram passados oralmente e depois registrados em obras. Lembra que eu falei para vocês? Primeiramente é feito da forma oral, depois ele é registrado, como a obra, por exemplo, de Ilíada. Esse livro eu comecei a ler, se eu fosse vocês, a Odisseia de Homero, eu recomendo para vocês lerem, tá? Ou a Teogonia de Hesíodo, tá? Hesíodo, desculpa. Então, assim, mitologia, ela é falsa, mas esses mitos de verdade, Max, sobre esses deuses, eles são falsos? Depende do ponto de vista, tá? Do ponto de vista religioso moderno cristão, sim, os deuses da mitologia grega, não tem nem o que dizer, eles não são reais, eles são falsos, eles não existem como entidades divinas verdadeiras, portanto, não são verdadeiros no sentido literal ou espiritual, como o Deus bíblico, por exemplo. Mas do ponto de vista simbólico, cultural e psicológico, eles não são falsos, por quê? Porque representam aspectos profundos da alma humana, como o amor, a raiva, o medo e a justiça. Os mitos gregos, eles refletem de forma como os gregos viam o mundo e a sociedade divina, e eles foram fundamentais para a cultura ocidental, influenciando a filosofia, a arte, o teatro, a literatura e até mesmo a linguagem. Como disse o estudioso Joseph Campbell, os mitos são sonhos coletivos da humanidade. Então, para nós, num olhar religioso, tá, eles são falsos. Mas se a gente for olhar de um ponto de vista cultural, psicológico, simbólico, eles trazem, na verdade, uma transfiguração aí sobre o amor, eles trazem esse transcendente, sabe, para o nosso campo material, e a gente consegue entender, então, como os gregos viam o mundo. Ainda sobre a mitologia grega não é falso no sentido cultural e simbólico, como eu já disse, mas sim uma expressão profunda da maneira como os gregos entendiam o mundo. No entanto, não devemos adorá-los ou tomá-los como verdades absolutas espirituais, porque elas são narrativas humanas diferentes das revelações divinas da Bíblia, ou seja, do Deus que se revela, e ali a gente entende que é algo transcendente que não é revelado, ok? Ainda existem sim falsos mitos, ou mitos modernos que são criados com a intenção de manipular, mentir ou enganar. Por exemplo, quero te dar um exemplo aí de um mito falso, que são os mitos políticos ou as teorias da conspiração. É fácil você ver teoria da conspiração, é só você abrir vídeos no YouTube e digitar ali, por exemplo, sobre a besta que sobe do mar, a marca da besta, você vai ver diversas teorias das conspirações, ou seja, são mitos, são pessoas contando histórias, muitas vezes conectando com histórias do passado para tentar fundamentar uma falsa doutrina ou entendimento daquilo ali, tá? Portanto, o mito verdadeiro, ele é um símbolo que revela as verdades espirituais ou existenciais. Já os mitos mentirosos modernos são narrativas falsas com intenções manipulativas. Relevância para nós nos dias de hoje, tá? Os mitos continuam relevantes para nós, porque eles estão presentes na arte, nos filmes, em séries, em livros. Você já deve ter visto o filme Star Wars, Senhor dos Anéis, que tem toda uma história de uma terra distante, dos nórdicos e tal, e ali vai contando toda uma história, mas ele tem por trás a intenção de passar lições éticas, morais e culturais. Então eles influenciam discursos políticos, sociais, religiosos, desculpa, ajudam a compreender a psique humana, como destacou Carl Jung,
que via mitos como expressões do inconsciente coletivo. Então, nas estruturas simbólicas de crenças modernas, inclusive no cristianismo contemporâneo, o mito é muito importante. O mito ainda é necessário porque ele organiza o caos e oferece sentido e conecta o ser humano ao sagrado. Nossa conclusão da aula de hoje é que nós podemos estudar os mitos e podemos mergulhar nos mitos, porque uma vez que nós estudamos mitos, estamos mergulhando o quê? Na alma de um povo. Eles não são mentiras, mas são narrativas simbólicas que revelam verdades espirituais. Ou seja, compreender os mitos nos ajudam a entender as religiões, a cultura e até nós mesmos. Eu queria mostrar isso para vocês, porque muitas vezes quando a gente fala de mito, a gente tende a olhar para histórias que são mentirosas ou infundadas. Mas os mitos, muitas vezes, eles revelam histórias que foram verdadeiras e a intenção deles é trazer um sentimento, uma aplicação ética, moral, prática para os nossos dias. Eu citei para vocês, fiz um comparativo, por exemplo, sobre um mito bíblico. Nós vemos aqui o mito do dilúvio. Podemos ter o mito, por exemplo, do tabernáculo de Moisés, contar toda a história que foi passada pelos rabinos, de forma tradição oral e depois de tradição escrita. Então nós temos aí também a ortodoxia bíblica, vemos as igrejas contemporâneas tão desviadas das ortodoxias bíblicas, né? Então, assim, se manter na sã doutrina e amar a ortodoxia bíblica é um conceito que todas as igrejas devem olhar sempre para o passado e trazer para o seu presente, para que mantenha a igreja viva, pura, santa e agradável ao nosso Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo aqui tenha desfeito aí alguns nós que às vezes dá na nossa cabeça. E também queria levar você a essa reflexão que mito nem sempre é uma mentira, mas é uma história contada por um povo com uma intenção profunda, conexão com o sagrado, mas também uma aplicação ética moral para os nossos dias, amém? Eu sou o professor Maxwell Mendes, agradeço a sua atenção, Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.